O leão do Atlas, espécie extinta da natureza na primeira metade do século passado, simboliza a cultura marroquina em diversos âmbitos. Recentes descobertas de fósseis foram expostas no Parque Zoológico de Rabat, na capital daquele país. O Marrocos possui uma rica cultura com forte representatividade do povo árabe. Ao falar do país, não se pode esquecer de um animal que representa a identidade do povo marroquino, o leão do Atlas. No Parque Zoológico de Rabat, capital do Marrocos, uma exposição de ossos recém-descobertos da famosa espécie de leão, extinta na primeira metade do século XX, oferece uma verdadeira aula de história sobre a evolução da fauna e do clima da região. Estes achados, esses estudos demonstram mais uma vez a evolução da fauna e a evolução do clima no reino, o que nos permite aprofundar esses estudos para melhor compreender o nosso passado. Um passado que é importante para qualquer estratégia futura no campo da arqueologia e da geologia. É a primeira vez que temos uma exposição em que apresentamos uma concentração de ossos fósseis do leão do Atlas, e é muito importante destacá-la. Em segundo lugar, destaca-se a riqueza e a diversidade biológica do leão do Atlas, e também a diversidade geográfica, porque se encontra em diversas regiões do Marrocos, no norte, no centro e no sul. A imagem dos leões do Atlas é tão importante para a cultura local que até mesmo a seleção marroquina de futebol, um surpreendente destaque da última Copa do Mundo no Catar, adotou o nome do animal como apelido. De acordo com o pesquisador do Instituto Nacional de Arqueologia e Ciências do Patrimônio, a exposição é resultado de um trabalho em conjunto que levou em consideração não apenas uma, mas várias descobertas espalhadas ao redor do território marroquino. Uma pesquisa que ensina sobre história, biologia, evolução de espécies e, claro, sobre a cultura que os poderosos leões do Atlas proporcionaram ao país. Uma organização na Guatemala, país vizinho ao México, ajuda camponeses a processar os seus produtos de uma forma sustentável e divertida. A associação transforma bicicletas em aparelhos que debulham e moem o milho ou até mesmo extraem água de poços. Esta bicicleta permite que Danha transforme o milho em farinha só com a força das pernas. O chamado bicimoinho é uma das 21 invenções da Maya Pedal, uma organização criada por camponeses e indígenas guatemaltecos, pioneiros na construção de máquinas usando bicicletas recicladas para proteger o meio ambiente e ajudar as famílias pobres. Desde o começo, nós trabalhamos em comunidades que não tinham luz elétrica nem água potável e desde então começamos a pensar em como poderíamos lidar com essas necessidades. Além de moer os grãos, as bicicletas se transformam para misturar, extrair água de poços, debulhar o milho e executar outras tarefas sem a necessidade da eletricidade ou dos combustíveis. Não contaminamos o meio ambiente porque com o pedal não queimamos combustíveis como o diesel. A Maya Pedal funciona há 2 décadas em San Andrés, um povoado que fica a cerca de 30 quilômetros a oeste da capital da Guatemala. Tudo começou com a tentativa de transformar uma bicicleta em um moinho para fazer comida para galinhas. Um voluntário canadense conseguiu o financiamento com a organização Pedal Power, de Vancouver, para desenvolver um invento que abriu as portas para dezenas de novas ideias. Era difícil porque as pessoas queriam algo que funcionasse só de apertar um botão. A partir daquele momento, começamos a criar uma cultura de bicimáquinas para que as pessoas pudessem usá-las e criá-las. Esta família utiliza 3 bicimáquinas para debulhar milho, triturar os grãos e como bomba para extrair água de um poço de 33 metros de profundidade. A atualização sustentável fez com que a família passasse a debulhar 7 vezes mais milho do que conseguiam fazer à mão. E na Ucrânia, a alegria, a imaginação e os sonhos dos mais jovens são ofuscados pela destruição. Mas para Eva, uma ginasta ucraniana de apenas 9 anos, o desejo de vencer uma Olimpíada fala ainda mais alto. Nos momentos de paz, na capital Kiev, a jovem atleta retoma os treinos para recuperar o tempo perdido. A jovem atleta Eva tem apenas 9 anos. Ela vive no meio da guerra na Ucrânia há 10 meses, mas o seu sonho permanece inabalável. Faço ginástica há 4 anos e quero ser campeã olímpica. Todo ginasta quer isso. Kiev é regularmente bombardeada com mísseis, mas enquanto a sirene não aponta perigo de ataques, Eva retorna ao tatame para recuperar o tempo perdido. A guerra mudou
a vida de todos na Ucrânia. E para a pequena ginasta, seus companheiros de equipe e seu treinador também impôs obstáculos que antes não existiam no treinamento. Acabamos de ouvir uma sirene aérea, descemos para um porão e sentamos lá com todas as crianças que deveriam estar treinando agora. Quando a sirene acabou, voltamos para o andar de cima e continuamos treinando, só que agora sem energia. Mas os nossos filhos não desistem, estão cheios de ânimo, continuam os treinos e estão indo muito bem. Quando treinamos, temos que aquecer, e quando vamos para o porão e depois voltamos, não estamos mais quentes. É difícil reaquecer, então sobra menos tempo para treinar e se preparar para a competição. Desde outubro, os bombardeios russos têm como alvo infraestruturas essenciais. De acordo com as Nações Unidas, os ataques deixam cerca de 7 milhões de crianças sem eletricidade, aquecimento ou água corrente. O primeiro dia da guerra foi o pior dia da minha vida. A gente acordou em pânico porque tinha uma sirene aérea e você não tem ideia do que fazer. Dá medo. Não queríamos nem levantar porque não sabíamos o que fazer. O contexto de guerra é complicado para as crianças suportarem, de acordo com o balanço das autoridades ucranianas. Mais de 400 morreram desde o início da invasão. Minha esposa e eu monitoramos os mísseis, estejam eles vindo ou não. Se eles estão vindo, nós vamos para o abrigo antiaéreo. Se não, nós ficamos. Normalmente ficamos em casa, mas à noite é muito mais difícil. Você espera que mesmo que os mísseis cheguem, não nos atinjam. Mas se são muitos e se alguns já caíram, acordamos os nossos filhos, vestimos eles e descemos para o porão. Estimativas da ONU indicam que mais de 2 milhões de crianças fugiram para o exterior e 3 milhões foram deslocadas internamente entre fevereiro e junho de 2022. Enquanto isso, Eva e seus companheiros seguem firmes com a chama da esperança acesa para o futuro. O RB Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.